Paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui junto conosco e nós podemos estudar um pouco a respeito desse tema tão importante para nossas vidas, que é família, igreja e nação, onde nós estaremos vendo o que Deus realmente espera das nossas vidas através da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação. Eu quero agradecer a nossa irmã Cláudia, que nos tem convidado, também a toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, na direção das nossas irmãs da Abadiguar. Que Deus abençoe nossas vidas e que esse momento seja proveitoso para que nós possamos estar debaixo da graça e descobrir quais são os propósitos da qual nós devemos viver para as nossas vidas. Bem, meus irmãos, quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, eu fiquei um pouco preocupado. Mas depois logo pensei a respeito do tema e falei, bom, falar sobre família, falar sobre igreja, falar sobre nação é algo do nosso dia a dia, então não é algo tão complicado, tão profundo, tão difícil de nós discernirmos e podemos viver isso. Mas quando eu comecei a analisar e pensar que vamos discorrer a respeito disso dentro da vontade de Deus, dentro da visão de Deus, então as coisas mudaram de dimensão. Pois quando falamos de pessoas vivendo em aglomeração para cumprir um tempo destinado de vida, é uma coisa, vai naquela filosofia, não é verdade? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim eles vivem, morrem, procriam, arrumam encrencas, discussões, vivem desonrosamente, mas não é isso que Deus pensa de família, igreja e nação. Ele, quando pensa a respeito disso, ele está pensando a respeito de um povo que vive para poder revelar a sua vontade, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia a todas as pessoas. E então todas as coisas criaram uma dimensão muito grande, pois quando nós falamos a respeito do que Deus pensa a respeito de família, igreja e nação, nós vemos que é algo muito mais profundo, porque nós não devemos viver da forma que nós queremos, mas sim da forma que Deus quer que nós vivamos. Se nós pensarmos bem, Israel, ele deixou de executar o plano de Deus para a sua vida, porque eles deixaram de revelar a glória do Deus único a todas as nações que estavam ao seu redor, para poder trazer esse Deus somente para si, para poderem viver somente para si, a realidade de um Deus tão amoroso e tão bondoso que queria salvar a toda a humanidade. Então Israel deixa de revelar o plano de salvação de Deus, o plano de Deus para alcançar o mundo, para viver somente para si. E uma coisa eu tenho pensado a respeito desse tema muito grandioso. Será que a nossa família, será que a nossa igreja, será que a nossa nação, ela tem vivido e guardado esse Deus somente para si? Aqueles que realmente vivem, né? Porque tem uns que nem vivem essa realidade, não observam a realidade que um dia nós estaremos na presença de Deus e vamos prestar contas a Ele. Que um dia Jesus vai voltar ao romper dos ares e vai vir buscar a sua igreja, levar, e então seremos julgados segundo a nossa obra, ou seja, o plano de Deus que Ele colocou na sua vida foi cumprido sobre a sua vida. Será que realmente nós estamos colocando em prática aquilo que Deus deixou para nós colocarmos? Então nós vamos entender um pouquinho mais agora a respeito desse tema, falando sobre família, igreja e nação. E nós vamos descobrir que esse plano, essas palavras, elas nasceram no coração de Deus. Pois quando nós falamos de família, igreja e nação, todas essas três palavras, ela tem algo em comum entre elas, que são o quê? Pessoas. Família é composta de pessoas, igreja é composta de pessoas, nação é composta de pessoas. E sem pessoas, nenhuma das três existem. Então, quando nós falamos a respeito desse tema, nós vamos falar a respeito de pessoas, a respeito de cada um de nós que vivemos para fazer com que esse plano maior de Deus venha se concretizar aqui nessa terra. Precisamos ter em mente que todos nós, como seres humanos, fomos feitos para um propósito. E qual o propósito da qual Deus te criou? O propósito que Deus te criou está escrito em 1 Coríntios 10:31, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então vejam só,
Agora nós descobrimos que essa igreja, que essa família, que essa nação, ela tem um propósito maior dentro de si, vivendo em unidade, colocando todas elas para viver em unidade. Se você pensar bem, lá no Jardim do Éden, as pessoas, o povo de Deus, o Éden pecou, Adão pecou, foi colocado para fora do Éden, começa a sociedade é originada para levar a glória de Deus para as pessoas. Então pensem comigo, vejam bem, as pessoas são a família, a religião a ser revelada, um Deus único. Para quem? Para todas as nações. Isso é colocado em vista para nós também como servos de Deus. Nós aqui, mesmo que lá de Israel, nós temos uma incumbência em nossa vida que é levar a glória de Deus às nações. Através do quê? Através da nossa família, através da nossa igreja, através da nossa nação em que nós vivemos, a sociedade em que nós fazemos parte. Todos nós como pessoas temos uma missão: obedecer a Deus. Todos nós como pessoas temos uma missão de obedecer a Deus. Temos uma missão dentro da nossa vida que é sermos sacerdotes. E o sacerdote, os irmãos sabem, ele pega a revelação de Deus, traz para a sua vida e ensina as pessoas a respeito da vontade do Senhor. E sendo sacerdotes, nós devemos viver para a glória dele, Deus Todo-Poderoso, que mandou o seu Filho para morrer em nossos lugares, e assim podemos glorificá-lo como sendo Deus. Não é mais ou menos. Então, se nós pensarmos assim, fica mais ou menos assim. Enquanto vivemos em família, vivemos para a glória de Deus. Enquanto vivemos como igreja, nós vivemos para a glória de Deus. Enquanto vivemos em meio à nação, no meio da sociedade em que estamos, nós vivemos para que Ele seja glorificado e exaltado, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Veja bem que quando nós então falamos de família, igreja e nação, nós estamos falando de pessoas que geram, que revelam, que exaltam o nome santo do Senhor. E então cabe uma pergunta aqui: como é que você, como pertencendo a essa família, a essa igreja e a essa nação, tem vivido? Sim, talvez Deus te colocou aqui em frente a esse computador agora, você me ouvindo, para poder ser usado por Deus para te dar um norte na sua vida, e que nós não percamos o nosso real sentido de vida, que é a glória de Deus. Em meio a tantas preocupações, nós podemos perder o nosso sentido, porque pensamos em saúde, pensamos em finanças, pensamos em parentes, pensamos em filhos, esposo, e então podemos perder o nosso foco maior, que é dar glória àquele que merece, àquele que nos amou, àquele que nos salvou de um destino fatal. Você tem pensado nisso? A sua vida tem glorificado? Você tem vivido para a glória de Deus? Ou você tem sido só mais um dentro da igreja? E agora, infelizmente, por causa dessa pandemia, nem mesmo dentro da igreja, não é verdade? Sua vida tem glorificado a Deus com tudo que você faz, pensa, age, fala. Você tem glorificado a Deus através da sua vida? E aí você diz assim, pode pensar dentro de você: ah, pastor, eu acho que não. Mas também, como é que eu vou poder fazer uma coisa dessa? Como é que eu vou poder viver para poder glorificar a Deus? Como que isso funciona? Vamos ver aqui algumas coisas que podem mudar o ambiente de sua vida e nortear a sua vida, a sua família e o ambiente em que você vive dentro da nação, para poder glorificar a Deus. E você pode dizer: ah, mas isso dá muito trabalho, não vai dar certo. Ah, o inimigo vai se levantar, vai ter um monte de problema. Ah, eu não vou conseguir. Eu tenho um monte de coisas que vão acontecer. O inimigo da minha alma vai se levantar, não vai dar. Olha, tudo na vida, eu quero te falar uma coisa: que tudo na vida dá trabalho. Até ficar parado. Debaixo dessa pandemia nós descobrimos que até ficar parado dá muito trabalho. Mas a grande verdade é que nós investimos nosso tempo naquilo que realmente nós damos mais valor para as nossas vidas, em nossas prioridades. E com isso, você precisa saber aonde é que estão os seus tesouros, aonde é que você tem investido mais tempo na sua vida, aonde é que está descarregando o seu tempo, onde é que você tem investido o seu tempo da qual Deus tem te dado.
Você tem investido tempo com oração, falar com Deus e principalmente, meu irmão, deixar Ele falar com você? Porque uma coisa é você falar com Deus. Você já prestou atenção nas orações da igreja? Senhor, estamos aqui na tua presença, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meus filhos, abre porta, livra da saúde e tal, não sei o que. Levanta e carpe o mato. Vamos embora, nós precisamos. Deus já sabe o que ele tem que fazer. Já comuniquei qual é a minha vontade, então deixa ele lá para fazer. Falar com Deus é importante, mas principalmente você ouvir Deus falar é o que faz toda a diferença na vida de um cristão. Dar tempo, ter tempo de qualidade com Deus. Você tem reservado tempo de qualidade? Sentar com os que estão ao seu lado para lhes comunicar a sua fé? Dar testemunho do que Deus tem feito na sua vida para as pessoas que estão ao seu lado? Já vai para a igreja, já vai para a nação, você sai da sua família e já começa a ir para a igreja, para as nações. Dar testemunho daquilo que Deus é e tem feito na sua vida. Ensinar seus filhos, parentes, comunidade a respeito do Deus da qual você serve. Você tem feito isso na sua vida? Em oração e comunhão com o Espírito Santo, você tem olhado para dentro do seu lar e visto a ação do Espírito Santo lá dentro? Eu não estou falando aqui de bênçãos materiais. E nem estou falando de bênçãos, porque bênção para mim é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Bênção para mim nem sempre é você ganhar bênçãos materiais, bens materiais. Isso pode ser uma grande maldição para a sua vida, na verdade. Porque bênção é tudo aquilo que te leva para mais perto de Deus. Você tem ensinado seus filhos a respeito da vontade de Deus sobre suas vidas? Feito cultos no seu lar, já que estamos trancados dentro dos nossos lares, e sentado com a sua família e discorrido a respeito das verdades de Deus? Você tem lido a palavra com ou para a sua família? Com a sua família você dividir a responsabilidade, mas às vezes talvez eles não querem. Mas você tira um tempo e fala assim: olha, eu gostaria de, antes de nós fazermos isso, eu gostaria de ler um texto bíblico aqui para nós podermos ir deitar, ou se levantar, ou sair para o trabalho, com a palavra de Deus em nossos corações. Eu tenho certeza que esse tempo vai ser muito bem administrado e as pessoas que estão ao seu redor vão ver isso com muito bons olhos. E eu sei que isso dá trabalho, que o inimigo vai se levantar para poder atrapalhar você, para não pôr esse projeto em ação, mas quanto que vale? Fala qual é o valor da sua família, fala qual é o valor da sua igreja, das pessoas que estão lá dentro, que você conhece. Fala quais são os valores das pessoas que podemos alcançar para o reino de Deus e estamos deixando se perder. Meus irmãos, quando nós pensamos em famílias, estamos pensando em tesouros imensuráveis. E se não cuidarmos, o inimigo, o mundo, ele vai cuidar, ele vai investir tempo para poder destruir todos eles. Mas Deus conta com você para fazer a diferença e não deixar com que isso aconteça. Quando nós pensamos assim, então nós vemos que família é um projeto celestial. Família é o projeto de Deus. E a sua intenção sempre foi de proporcionar ao homem o mesmo prazer, harmonia, amparo, comunhão, amor que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem lá nos céus. É para que nós pudéssemos entender o seu relacionamento de harmonia da qual eles vivem lá. Quando nós vemos a Bíblia relatar o relacionamento que eles têm, vemos que Deus planejou para a humanidade é algo maravilhoso, mas que tem sido deturpado por Satanás e os seus anjos. E então passou a ser um sofrimento, fazer sofrer as consequências de poderem viver aquilo da qual Deus tem para suas vidas de forma errônea. A família nesse mundo governado tem sido atacado por Satanás e os seus anjos, passou a ser duramente perseguida, pois ele atingiu a família para poder interferir diretamente no propósito eterno de Deus para nossas famílias. E você precisa saber se você vai ficar aquém a tudo isso da coisa que está acontecendo.
ou se você vai se levantar e ver que realmente o que Deus te colocou em suas mãos é para que um dia você chegue perante o Senhor e apresente a Ele, dando a Ele aquilo da qual o Senhor lhe deu e apresentando a Ele imaculado a sua família, os seus parentes, os seus amigos, o cargo da qual Ele te deu. Irmãos, nós não podemos deixar o inimigo destruir aquilo de tão bom e quão valioso o Senhor Deus deu para que nós possamos administrar aqui nessa vida. Olha para sua família, pensa neles agora. Se é uma mulher que está ouvindo esse vídeo agora, pensa no seu esposo, pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos. Você com certeza os ama e não quer que um dia eles se percam e vão para o inferno, mas você quer sim um dia se encontrar com eles lá nos altos céus e poder glorificar a Deus junto com eles. O que é família, então? O que é que nós devemos fazer para poder proteger esse tão grande bem da qual Deus deu para nós? Nós precisamos entender que família é algo da qual é imaculado. Quando a família é criticada, desvalorizada ou prejudicada, não são apenas grupos ou indivíduos que estão sendo atingidos, mas o maravilhoso plano do Deus Todo-Poderoso em cumprir o seu supremo propósito nessa terra. Precisamos, portanto, lutar contra toda investida maligna contra nossas famílias. Mas mais que isso, precisamos compreender que a família não é só um projeto desse mundo. Ela não é um projeto feito aqui no mundo, desenvolvido por pessoas falíveis. Logo, não podemos deixar ser vencidos pelas intemperanças e os problemas da nossa vida. Precisamos levar em frente esse propósito maior, da qual Deus deu para nossas vidas, de cuidar da nossa família e zelar da nossa família, proteger a nossa família, se incumbir daquilo da qual Deus colocou em nossas mãos. Para que isso não aconteça de ser destruída a nossa família, devemos estar prontos para vivermos como verdadeiros cristãos. E como é que nós vamos fazer para que isso aconteça em nossas vidas, meus irmãos? A primeira lição é reconhecimento. Reconhecimento do quê? Reconhecimento de que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho condições sozinhos de fazer isso, porque as minhas concupiscências, os meus desejos, o meu coração, ele milita contra mim. Em 1 João 1,9 ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olhem só que João 3,6 também diz: qualquer que nele permanece não peca. E aqui a palavra pecar aqui não é que a pessoa ela nunca mais vai pecar depois que estiver em Cristo. Nós somos falíveis, nós somos pecadores, como eu já falei. E a palavra pecar aqui no sentido original é a palavra hamartano, que significa desviar-se do caminho da retidão e honra. Significa também fazer ou andar no erro. Significa também desviar-se da lei de Deus e violar a lei de Deus. Ou seja, aquele que permanece nele, em Deus, não continua ou não tem prazer em estar no pecado. O prazer dele agora, depois que ele foi transformado, ele tem o prazer na lei de Deus, na vontade de Deus, na glória de Deus. Muitos cristãos nós vemos que nem se esforçam em cessar com os seus pecados, em parar de pecar e desonrar a Deus. O cristianismo deles é suficiente apenas para tranquilizar as suas consciências. E alguns são tão endurecidos em seus corações e suas tendências que utilizam a sua religiosidade para poder granjear bens materiais somente. Coitado dessas pessoas. A Bíblia diz que quão miserável dos homens é aquele que espera em Deus somente nessa vida. Mas nós, o verdadeiro cristão, cristão genuíno, aquele que um dia teve um encontro genuíno com Deus, verdadeiro com Deus,
não deve ter prazer em uma vida dessas, mas sim buscar ter uma comunhão íntegra com Deus e levar as pessoas a conhecer esse Deus através da sua vida. O próximo passo para nós podermos proteger a nossa família, igreja e nação precisamos imitar a Cristo. A Bíblia nos diz para seguirmos as suas pisaduras. Quantos crentes hoje, eles são pegos mesmo quando vão pedir uma porta de emprego e tem uma tarjeta lá embaixo escrito: diga qual a sua confissão de fé. Por que isso tem existido? Porque existem muitas pessoas dando mau testemunho. Dizem seguir a Cristo, mas não tem Cristo em seus corações. Não é Ele que governa as suas vidas. O cristão verdadeiro é aquele que ama o Senhor Jesus, guardando a sua palavra e amando o seu próximo também. Quantas pessoas vemos hoje dentro da igreja que, quando estão numa santa ceia, glorificando a Deus pelo bem maior da qual conseguiram, a sua liberdade através da cruz do Calvário, a festa do amor, eles não têm coragem de abrir as suas despensas e poder levar 1 quilo de alimento para poder abençoar o seu irmão que está passando por uma dificuldade. É muito difícil nós vivermos assim e ainda queremos ver Deus se manifestar ou sermos chamados realmente verdadeiros cristãos. Em João 8,31, a Bíblia diz: então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vós sereis os meus discípulos. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus é que obedece a palavra de Deus, que segue a Cristo, que tem um alvo, um objetivo na sua vida, que é ser igual a Cristo. Um cristão que quer imitar a Cristo ama o seu irmão. É impossível, meu irmão, você querer ser cristão e olhar para a sua família, olhar para a sua igreja, olhar para a nação e não sentir dentro de si uma comoção de ver essas pessoas caminhando para o inferno. Em João 13,35 diz: nisso todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. São essas duas características dos imitadores de Jesus Cristo. E é onde está toda a base de todo o cristianismo da qual nós devemos viver, que é a obediência a Cristo e amor a Ele e ao nosso próximo. Se você não vive assim, tem alguma coisa errada com o seu objetivo maior, que é a glória de Deus. Você é um imitador de Cristo, Ele é o seu alvo, o seu objetivo, mas há uma outra lição que precisamos colocar em prática para podermos glorificar a Deus em família, igreja e nação, que é proteger a nossa família. E eu quero salientar aqui um aspecto que me parece ser muito relevante quanto à qualidade das nossas famílias, a influência do mundo nos nossos lares. Jesus sempre fez questão de deixar claro que nós não somos deste mundo e devemos nos guardar da sua contaminação e viver como uma nação eleita, povo escolhido, um sacerdócio real. Parece, entretanto, que nos falta uma consciência plena do que isso significa para as nossas vidas, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja e a vida da nossa nação. Nós temos vivido algo muito diferente, pois os valores que comunicamos aos que estão ao nosso lado estão contaminados pelo poder e valores deste mundo, e não pelo que a palavra de Deus realmente revela que devemos buscar ser ou fazer. Mas vamos lá, vamos ver isso. Quando nossos filhos crescem, pedimos para eles cursarem uma faculdade teológica? Ou já falamos logo para ele ir para uma faculdade secular? Orientamos em buscar um lugar na sociedade através do Espírito Santo ou do que dá mais dinheiro, abertura dentro do comércio da qual está pedindo agora? Porque até o nosso trabalho, irmãos, a nossa função, ela deve ser para a glória de Deus, para comunicar a Deus. Quantos pastores eu vejo às vezes falando que o filho preferiu ser um advogado para poder comunicar
a verdade àqueles que estão sendo desprotegidos e poder comunicar. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando: olha, meu filho é médico, ele se formou em clínico e agora ele está viajando para a Amazônia para poder atender aquelas pessoas ribeirinhas lá, para poder comunicar Cristo à vida deles. É através disso que os nossos planos estão sendo feitos na nossa vida para a glória de Deus? Ou será que nós temos pensado somente em nossas vidas? Penso ser esse um dos maiores problemas que a igreja enfrenta hoje. Cada um vivendo para si, somente pensando em si, se esquecendo do bem maior da qual Deus deixou para nossas vidas, do que nós fomos feitos, para o que nós somos feitos, para a glória de Deus. Nossa mentalidade, nossa prática não compreendem as implicações dessa mudança dentro da nossa nação. Se nós realmente vivemos para a glória de Deus, as pessoas que estão lá no mundo, eles vão ver que realmente há algo diferente em nós. O problema de não termos famílias, igreja, uma nação que glorifique a Deus é porque temos muito poucas famílias, igrejas e nações formadas para que isso aconteça, para que glorifiquem a Deus. E aí vem o problema maior da nossa geração, nossos filhos. Nossos filhos são persuadidos a buscarem satisfação em tantas coisas deste mundo. Algumas são até chamadas gospel, mas também impedem que encontrem a plena satisfação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há eventos sendo montados, palcos sendo colocados, mas pouco se fala do nome do Senhor, da verdade de que a humanidade está caminhando para o inferno e que nós precisamos andar de forma a glorificar ao Senhor. A razão e a fé estão sempre em conflitos na visão dos nossos jovens de hoje, da qual estão saindo para o mercado de trabalho, ou se não buscando um curso secular para alcançar o mercado de trabalho, ou se não até mesmo entrando em nossas faculdades, da qual são totalmente destruídos, porque a sua fé é rasa, sem conhecimento e sem experiência do Deus da qual eles servem. E depois nós olhamos e queremos cobrar de Deus: por que a minha família, por que a minha igreja, por que a minha nação? Teve uma vez que eu estava olhando um post de um irmão da nossa igreja e ele falou: a mudança que você quer que aconteça, faça ela acontecer primeiro na sua vida. Se você quer que as famílias da igreja glorifiquem a Deus, faça com que a sua família glorifique a Deus primeiro. Se você quer que a sua nação glorifique a Deus, faça com que as pessoas que estão ao seu lado consigam enxergar essa necessidade através da sua vida também. Nossos filhos, eles são bombardeados por todos os lados, contrário a esse pensamento, para que possam viver de forma a buscarem somente para as suas vidas, esquecendo da vida das pessoas que estão ao seu redor. Eles valorizam mais a popularidade, mesmo que isso implique em esquecer totalmente a sua espiritualidade. Querem ser amados pelo mundo como se isso fosse realmente de suma importância para suas vidas, esquecendo até mesmo das pessoas e daquilo da qual ele realmente acredita, abrindo mão da sua fé, às vezes. Tudo isso porque não foram criados, alicerçados, para que o reino do Senhor venha a ser um algo real dentro das suas vidas. O resultado, então, da qual nós vemos de família, igreja e nação sendo alicerçados dessa forma, são filhos amargurados ou desanimados, sem conseguirem ser plenos no reino de Deus, ou conseguirem achar lugar ou ambiente dentro do reino de Deus, e nem tampouco são satisfeitos também no mundo, porque o mundo já não é mais o seu lugar. Meus irmãos, amados, os tempos passam, o mundo está passando, mas nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui, minhas irmãs. Mas você tem algo da qual Deus te deu para você cuidar, que está aqui.
mas que pertence a Ele, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, a igreja que você congrega, a sociedade em que você vive. Nós devemos comunicar a verdade de Deus para essas pessoas, para que eles possam entender que sem Deus nós todos estaremos perdidos. Que existe, para esses que se acham perdidos, que existe um que amou de tal forma, que enviou seu Filho ao mundo, para que eles não venham viver aqui nesse mundo desse jeito, com o seu fim para o inferno, mas que existe um que veio, amou, se entregou, viveu nesse mundo e deu a sua vida para que nós possamos estar lá nos céus, juntos de Deus. Nossos filhos não pertencem também a este mundo. Nossa família, a igreja, é de outra nacionalidade. Nascemos no reino de Deus e é para lá que nós vamos. Família, igreja e nação são compostas de pessoas que pertencem a Deus e precisamos viver de forma que isso seja realidade dentro do nosso coração, para que isso seja verdade também lá no mundo, Que Deus abençoe, meus irmãos, que a sua família, que a sua igreja e a sociedade em que você vive seja toda para a glória de Deus e consigam enxergar isso, e que você seja um instrumento de Deus para poder comunicar essa verdade a essas pessoas. Deus abençoe sua vida e muito obrigado em nome de Jesus. Amém?